E aí, abençoados que assistem meu canal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje, como vocês viram no título, eu vou trazer aqui pra vocês todos os perrengues que eu passei. Todos não, na verdade, vão ser alguns apenas, porque se eu for trazer todos os perrengues que eu já passei morando sozinha até agora, eu acho que a gente vai passar o dia todo aqui e não vai acabar, porque é história pra caramba. Esse vídeo foi uma ideia de uma seguidora, então se você tem ideias aqui pro canal, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler todos e o que eu puder fazer, eu irei trazer aqui pro canal, tá? Então vamos logo começar, porque tem coisa pra caramba. Eu separei alguns, que na minha opinião são as principais, assim, por enquanto. Por enquanto. Eu tô morando sozinha, eu acho que tem 5 meses, eu acho. Eu realmente não sei agora. Então tem pouco tempo, mas eu já passei por umas poucas e boas que me deixaram assim a pensar. E pelo amor de Deus, eu lembro que no início eu achava que tinha alguma energia ruim rondando a minha casa. Eu vou começar pela própria mudança, que foi uma bagunça. Eu fiz a minha própria mudança, é uma coisa que eu errei, acredito. Porque assim, eu tinha muita coisa na casa do meu pai. Era melhor eu ter contratado alguém pra fazer a mudança, porque eu estraguei muitos dos meus móveis. O meu guarda-roupa quebrou, a minha escrivaninha quebrou. Então acabou que eu tive muitos prejuízos e a mudança em si já foi bem caótica, porque só foi eu, meu irmão e meu namorado. Nós três fizemos a minha mudança em 2 dias e a gente tinha que fazer o mínimo de barulho possível, porque aqui no meu condomínio, após as 6 horas, você não pode mais fazer bagunça. E eu só tinha tempo de fazer a mudança após as 6 horas, então vocês já imaginam aí a confusão que era. A gente teve que levar meu irmão na carroça atrás, segurando as coisas, e mesmo assim bateu tudo. O pneu do carro estourou. Eu tive que buscar o fogão no carro do meu pai, que não é muito grande, então não dava. Gente, eu sempre falo que o primeiro perrengue foi a mudança justamente porque foi muito caótica, tá? Não suficiente, né? Não bastasse o problema que eu tive na mudança, que foi bem grande. Porque assim, sem fotos, sem vídeo, eu não sei dimensionar pra vocês a confusão. Mas vocês imaginam 3 pessoas tentando fazer uma mudança num carro que não aguenta muito peso. Então a gente tinha uma carrocinha atrás do carro. Eu não sei como vocês falam, eu chamo de reboque. A gente tentava colocar tudo. A casa do meu pai é no 3º andar, então a gente teve que descer com tudo do 3º andar. Então assim, foi muito caótico, sabe? Muito caótico mesmo. Hoje eu já decidi que não faço mais a mudança sozinha. A não ser que realmente eu não tenha dinheiro. Mas se eu puder contratar alguém pra fazer, eu vou contratar, porque vale muito a pena. Principalmente se você tem muita coisa como eu, né? Esse próximo perrengue, eu vou até falar aqui, que pra você que tá pensando em mudar e morar só, vá, tá? Se você realmente acha que dá, vá. Porém, tente se organizar pra comprar o mais rápido possível as coisas da sua casa. Eu vivi por um mês, sem geladeira, sem fogão, sem máquina de lavar, sem nada. Eu não tinha nada na minha casa. E eu vivia assim por um mês, então minha vida era uma loucura. Eu saía do trabalho, ia direto pra casa do meu namorado almoçar, eu tomava café no trabalho, eu jantava na casa do meu namorado. E assim, véi, sério, Ave Maria, você não sabe o quanto isso é ruim. Eu sentia fome aqui em casa, eu ia comer o quê? Tinha que pedir iFood. Então eu vivi de iFood, eu vivi muito de iFood. Isso atrapalhou muito minha dieta. Eu lembro que naquela época eu quase não postava nada no Instagram lá sobre a dieta, porque eu não tava seguindo, velho. A casa de Pedro não é perto da minha, é um pouco longe. Então vocês imaginam eu ter que ir lá todo dia almoçar e jantar. Mas eu agradeço muito a ajuda que eles me deram aqui nessa questão de, tipo, de dar o almoço e dar a janta tranquilo, sem me cobrar nada. Agora sim, eu fui um pouco burra porque eu poderia ter ficado na casa de Pedro, né? Já direto, tipo, dormir lá e ficar lá. Só que eu queria porque queria ficar na minha casa. Então eu ficava em casa. E todo dia eu ia lá, almoçava, vinha pra casa. Assistia a aula, ficava fazendo as coisas aqui em casa. Ia pra academia, ia pra casa de Pedro jantar. Jantava, voltava pra casa. Tomava café no trabalho. E essa era a minha rotina. Foi muito cansativa, gastei muita gasolina. Pasme, é a próxima, acredito. Pronto. É a próxima. Eu fiquei sem moto 4 vezes. 4 vezes. E uma dessas vezes foi durante esse um mês que eu fiquei na casa de Pedro. Fiquei na casa de Pedro, né? Que eu tava comendo lá. Na verdade, eu acho que foi até um mês e meio, viu? Que eu fiquei nessa papagaiada toda. Porque depois que chegou a geladeira, demorou um pouco pra chegar o fogão. Então eu fiquei um tempinho lá. E eu fiquei sem moto. Então eu gastava muito com Uber. Eu andava igual uma condenada, gente. Eu nem lembrava mais como era caminhar. Acostumada a andar de moto, nem lembrava mais. E a minha moto, ela quebrou várias vezes seguidas, assim, em menos de 3 meses. Era uma coisa inexplicável, ninguém sabia explicar o porquê isso estava acontecendo. Foi até por isso que eu comecei a achar
e tinha alguma energia ruim. Eu acredito muito em energia, eu acredito muito em inveja. Então na minha cabeça tinha alguém com muita inveja e eu não sabia de onde era, e enfim. Então eu fiquei a pé, ficava de carona, ficava usando Uber. Eu gastei muito dinheiro com Uber, gastei muito dinheiro com iFood. Por isso que eu tô... Na verdade, eu vim fazer esse vídeo pra você também se preparar, porque assim, às vezes a gente acha, é um fogão, velho. Dá pra eu me virar assim, um fogão? Realmente dá. Dá. Mas você vai se lascar. Não tem outra palavra pra isso, não tem outra expressão pra isso. Você tem que já vir pensando assim, poxa, eu vou comprar um fogão tal dia, vou comprar a geladeira tal dia. Seria interessante você ter pelo menos a geladeira, tá? Com a geladeira eu consegui sobreviver por muito tempo, sem o fogão. Mas, obviamente, que não era legal. A minha moto, como vocês sabem, não é minha, é do meu pai. E ela veio quebrando e veio quebrando. Atualmente, ela está quebrada, ela está numa oficina. Ela teve um problema na parte elétrica dela, porque a gente foi colocar um alarme. E esse alarme acabou com a parte elétrica da moto. Acabou. E como não é uma moto nova, ela é muito difícil de achar as peças. Então, eu tô a pé de novo. A pé não, porque Pedro me deu a moto dele. Mas a minha moto já quebrou muitas vezes durante esse tempo que eu morei sozinha. Agora eu acho que eu vou contar a parte mais irresponsável, eu acredito. A parte mais louca, na verdade. Porque eu fiquei 2 meses gastando todo o meu salário. Todo. Então, eu pagava as contas e meu salário zerava. Isso é muito perigoso. Eu sempre digo para as pessoas que querem vir morar só, que você deixe sobrar pelo menos R$100, gente, sério. Porque é muito arriscado você gastar o dinheiro todo, e isso aconteceu comigo. E eu passei por poucas e boas, de estresse, de sem saber o que eu poderia fazer. Enfim, foi muito ruim. Fiquei assim, eu não passei fome, obviamente, isso nunca vai acontecer comigo, eu tenho certeza, tem pessoas que me ajudam muito. Mas eu não tive lazer, outro problema que eu iria comentar depois com vocês. Eu fiquei 2 meses sem lazer nenhum, eu só trabalhava pra pagar as contas, ia pra academia, ia trabalhar e voltava pra casa, ia pra academia, voltava pra casa, era isso que eu fazia, não saía pra fazer nada. Então isso foi muito ruim pra mim, eu comecei a duvidar do que eu tinha feito, se foi a escolha certa, mas obviamente que sim, porém eu só não me organizei direito, tá? Teve um mês que foi o pior de todos, o pior, foi, nossa, horrível. Eu tive que pedir ajuda a Pedro, que é o que mais me ajuda financeiramente quando acaba, assim, as questões de dinheiro e tal. Então eu tive que falar com ele, tive que pedir ajuda financeira a Pedro, porque realmente eu tava sem dinheiro. Então, se você tá pensando em morar só, tente fazer com que o seu salário sobre pelo menos R$100, pelo menos, nem é suficiente, mas tente pelo menos R$100, porque não é legal o que eu passei, eu fiquei desesperada. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, né? Engraçado que provavelmente vocês nem desconfiaram disso. Outro perrengue que passei morando só, que só agora que foi melhorar porque eu arrumei uma máquina, eu lavava minhas roupas na casa dos outros. Eu lavava ou na casa da minha avó, ou na casa do meu pai, ou na casa de Pedro. Apesar de parecer muito simples, tipo assim, é só você pegar as suas roupas e levar pra lá e lavar. Né? Vai fazer isso todo dia. Todo dia não, né? Toda semana. De moto, de preferência. E eu, que uso muita roupa de academia, uso uma roupa pra trabalhar, uso outra roupa pra ir pra faculdade, enfim. Vocês imaginam o tanto de roupa que eu tinha que levar pra lavar, então era uma loucura. E eu passei por isso por muito tempo. Tipo, eu ajeitei a minha máquina, quem me deu foi minha sogra, só que ela tava quebrada. E tinha que comprar uma pecinha pequenininha. Aí eu comprei. Só que aí demorou um pouco pra consertar e tal. Só veio consertar esse mês. E eu tô morando só há quanto tempo? Mas isso era um problema muito grande. E tinha assim, às vezes eu chegava na casa da pessoa pra lavar e já tinha roupa deles pra lavar lá. E eu não gostava de deixar minhas roupas espalhadas pela casa deles. Então às vezes eu tinha que voltar, porque eu não queria incomodar, obviamente, né? Então, quando tinha roupa deles pra lavar, eu pegava minha roupa todinha e voltava com minha roupa pra ir depois de novo. Então, não quero passar por isso de novo. Essa é a última história que eu vou contar hoje, mas eu acredito que seja a pior. Calma, vamos lá, vamos por partes, porque realmente eu acho que eu preciso ir por partes, porque eu acredito realmente que essa seja a pior história que eu vou contar hoje pra vocês. Quando eu aluguei meu apartamento, ele não foi confiador, porque eu preferi ser por caução. No calção é um valor que você dá quando você entra, você dá um valor a mais. Preferi dessa forma porque iria me causar menos problema do que se eu fosse ter que ir atrás de um fiador. Então aí tudo bem. Qual foi o problema?
Eu tirei o valor do calção do valor que eu tinha que pagar a fatura do meu cartão. Então vocês já imaginam, meu cartão, ele era alto, a fatura era alta, porque eu gastava meu salário inteiro com merda, com besteira. Pra comprar coisa de cabelo, comprar maquiagem, comprar roupa, comprar essas coisas. Então, a minha fatura basicamente era mais ou menos uma faixa aí de R$1.200. E eu sempre guardava esse dinheiro antes pra chegar lá e depois pagar no final do mês. Quando chegou o dia de dar o calção, eu não tinha o valor, eu tinha que dar o aluguel mais o calção. Quando eu tive que fazer isso, eu não tinha. Então eu fui lá, a minha ideia, eu vou pegar da fatura e depois eu pago. Então, nesse dia, eu peguei o dinheiro, paguei o calção e fiz o pagamento mínimo da fatura para aquele dia. Então, na verdade, eu paguei a fatura com todo o resto do dinheiro que sobrou, certo? Aí até aí tava tudo bem, ele tava achando maravilhoso. Na minha cabeça, por incrível que pareça, eu achei que eu tinha pagado a fatura inteira, mas não, tava faltando aquele valor específico que era que eu tirei pro calção. Só que eu esqueci. Eu simplesmente esqueci. Aí, quando que eu fui perceber? Eu continuei usando meu cartão normalmente, como se nada tivesse acontecido, pra pagar o Uber, pra pagar o iFood, que eu tava pedindo muito, pra comprar várias outras coisas aqui pra casa. Eu tava usando muito cartão de crédito. E eu fui perceber que eu não tava mais conseguindo fazer isso porque eu fui bloqueada. E eu, muito revoltada, fui falar lá com o banco, fui lá já pra reclamar. E quando eu percebi que eu não tinha pagado a fatura, e que já tava há 2 meses atrasado. Eles esperaram 2 meses pra me bloquear. E eu já ia pagar, no caso, a outra fatura, né? Na minha cabeça eu tinha pagado a primeira fatura, mas não tinha. Aí já tava pra ir pra segunda. Só que o que aconteceu? Juntou justamente com o mês que eu ganhei pouco dinheiro. Então eu ganhei pouco dinheiro, tinha uma dívida, tinha tirado dinheiro pra pagar uma coisa que não era pra eu ter tirado dinheiro. Isso foi uma bola de neve. Que aí eu não consegui, gente, eu não consegui pagar a fatura do cartão. Consequentemente, no seu direito, o banco foi lá e negativou a bonita. Então eu fiquei negativada por conta dessa fatura e foi por um bom tempo também, porque como eu falei pra vocês, tiveram meses que eu não recebi meu valor inteiro. As minhas fontes de dinheiro viraram pra mim e disseram assim, não. E aí eu fiquei esse tempo todo sem cartão de crédito, tive que aprender a usar débito, que não é fácil, tá? Usar débito é muito difícil, você realmente precisa se controlar. Você não pode chegar que nem você chega no limite do seu cartão e aumentar o limite, não é bem assim que funciona. Mas aí deu certo, né? Eu consegui me organizar e tá tudo certo. Mas, sério, tomem muito cuidado com isso. Os pagamentos deles, vocês devem ficar assim na cola. Eu nunca atrasei uma fatura, eu nunca deixei atrasar nada, tanto que meu limite é muito alto. Porque o banco realmente confia, né? Só que eu não sei o que aconteceu comigo naquele mês. Não sei de verdade, eu acho que eu tava tão preocupada com várias outras coisas que acabei esquecendo. Então assim, se você tá querendo morar só, tome cuidado. Olha, eu gosto de compartilhar essas coisas com vocês porque eu acredito que são histórias que provavelmente que tem muita gente passando por isso. Tem muita gente que tá querendo mudar. Depois que eu comecei a falar sobre